Bom dia! Começando mais um Despertando com o Dharma. Hoje é dia 26 de junho, uma quarta-feira. E chove. E é frio, né, Rosana? Tá friozinho, tá chovendo. Bom dia, Aparecida. Bom dia, Rosicléia. Aparecida, eu acho que eu vou esperar ela voltar, né? Para mandar mensagem. Não vou incomodar agora, já que ela tá viajando. Tô aguardando. Bom dia, Margarete. Esse que canta é Tim Bernardes, a nova música popular brasileira. Essa música se chama Realmente Lindo. Bom dia, Cláudia. Né? Eu achei que não ficar desconfortável, assim, ficar incomodando. Não gosto de incomodar. Bom dia, Mauro. Bom dia, Ângela. É lindo. Esse é o Tim Bernardes, vocês já ouviram? Ele é muito, muito bonito a voz dele, muito bonito ele, as músicas dele. Bom dia, Ana Tereza. Bom dia, Karen. Como é que tá, Mames Loucaça? Tudo bem? Bom dia, Natalina. Bom dia, Neuza. Como é que estão por aí? É muito interessante porque o Tim Bernardes ele é muito alto, cabelo longo, assim, barba, bigode, e ele tem essa voz angelical, assim. Dá um contraste quando tu vê a pessoa. Eu vi ele em um show na TV, né? E ele é muito alto. É isso. Vamos lá? Todo mundo já chegou? Né? Ele é muito, muito musical, muito poético, assim. Bora lá. Então a gente está aqui, ó. Thich Nhat Hanh, Velho Caminho, as Nuvens Brancas. Tá? Essa é a quarta edição em comemoração à passagem para Nirvana do Thich Nhat Hanh. Foi 2 anos atrás. Aí o Enio refez, aí fez essa publicação nova aqui. Tem uma capa rosada, assim, em homenagem. Tal. Um ouro rosa. E aí, seguindo as pegadas do Buda, editora Bodhigaya, que mais? É isso. Bom dia, Cláudia. E ontem, então, Bom dia, Rosenilda. Ontem ele trocou de roupa com o caçador, lembra? O Siddhartha já saiu de casa. O caçador, página 74, ficou entusiasmado e, depois de trocar seu manto pelas belas roupas do rapaz, retirou-se apressadamente. Imagina se ele soubesse, né, que o Buda ia ser o Buda, né? E aí ele tivesse essas roupas ainda e passasse de geração em geração. Hoje isso aí estaria no museu e valeria milhões de dólares, assim. Já pensaram nisso? Que loucura, né? Algo que a gente coloca um valor, assim. Mas seria bem interessante. Bom dia, Raquel. Bom dia, Grácia. Siddhartha agora tinha a aparência real de um monge. Ele penetrou na floresta e encontrou uma árvore para sentar-se sobre sua copa. Depois de um longo dia no palácio e de passar uma noite de outono sobre o lombo de um cavalo, agora experimentava um maravilhoso relaxamento. Ele se sentou em meditação para saborear e nutrir o sentimento de alívio e liberdade que o invadira assim que adentrara na floresta. Então agora ele está na floresta. Amanhã estarei aí na tua cidade, Raquel. Vou lá visitar o Hospital Astrogildo, ver as obras que a gente está fazendo. Vai ser uma longa viagem, porque a estrada tá meio... Tem uma ponte que passa só um carro por vez, assim. E antes a gente levava 3 horas, agora a gente vai levar 4, no mínimo. Mas precisa ser feito.
Então amanhã não haverá Dharma, tá, gente? Amanhã de manhã eu saio bem de madrugada assim para poder chegar cedo. E aí a gente faz o Dharma na sexta, ok? A luz do sol infiltrou-se por entre as árvores e veio repousar sobre as pestanas de Siddhartha. Vai dar umas 4 horas, né? Imaginei. Ele abriu os olhos e viu de pé diante dele um monge. A face e o corpo de monge eram magros e extenuados por uma vida de austeridades. Siddhartha levantou e juntou as palmas das mãos num cumprimento. Disse ao monge que tinha recém abandonado seu lar e ainda não havia tido chance de ser aceito por nenhum mestre. Manifestou sua intenção de viajar para o sul e encontrar o centro espiritual de mestre Alara Kalama e lá pedir para ser aceito como discípulo. O monge disse a Siddhartha que ele próprio estudara com o mestre Alara Kalama e que neste momento o mestre havia recém-iniciado um outro centro mais ao norte, na cidade de Vesali. Mais de 400 estariam reunidos lá para ouvi-lo. O monge sabia como chegar até lá e afirmou que ficaria feliz em guiá-lo. Já fez amiguinhos. Siddhartha seguiu através da floresta até um caminho que cruzava um monte e entrava em uma outra floresta. Sexta tem que ter, porque é o grande dia, diz a Neuza. Que dia, Neuza? Não sei que dia é esse. Vou te cozinhar, né? Não sei do que tu tá falando. Tem algo especial sexta-feira, Neuza? Eles andaram até o meio-dia, quando o monge mostrou-lhe como apanhar frutos silvestres e folhas comestíveis. Explicou que às vezes era preciso cavar raízes para comer quando não houvesse folhas, e Siddhartha guardou tudo o que o outro lhe ensinou. Então ele tinha que aprender tudo, né? Bom dia, Stanley, bom dia, Lu, bom dia, Katia. Soube que o monge era um asceta que vivia apenas de frutos, folhas e raízes. Seu nome era Bhargava. Ele disse também que Alara Kalama não era um asceta. E além das forrageiras silvestres, seus monges mendigavam comida ou aceitavam tudo aquilo que lhes fosse trazido como oferenda pelos vilarejos vizinhos. 9 dias após, caminharam por 9 dias, alcançaram o centro de Alara Kalama, dentro da floresta perto de Anupia. Eles chegaram enquanto o mestre Alara estava falando para mais de 400 discípulos. Aparentava ter uns 70 anos de idade, e embora parecesse magro e frágil, seus olhos brilhavam e sua voz ressoava como um tambor de cobre. Siddhartha e seu companheiro ficaram de pé, fora do círculo de discípulos, e quietos ouviam o ensinamento do mestre. É bom, né? Eu estou com uma saudade de ir para os meus lugares de prática, assim. Tá tudo tão corrido que, nossa, a gente precisa achar esse tempo, né? Quando parou de falar, seus seguidores espalharam-se pela floresta a fim de continuarem sua prática. Siddhartha aproximou-se e, depois de apresentar-se respeitosamente, disse: Venerável professor, peço que o senhor me aceite como um de seus discípulos. Desejo viver e estudar sobre sua orientação. O mestre ouviu e olhou intensamente para o jovem, manifestando depois a sua aprovação. Siddhartha, fico feliz em aceitá-lo. Você pode ficar aqui. Se praticar de acordo com meus ensinamentos e métodos, realizará os ensinamentos em um período curto de tempo. Siddhartha prostrou-se diante dele, expressando sua felicidade. Mestre Alara vivia em uma choupana de palha, feita para ele por vários de seus discípulos. Espalhadas aqui e ali, na floresta estavam as choupanas de palha dos seus seguidores. Naquela noite, Siddhartha encontrou um lugar para dormir, usando uma raiz de árvore como travesseiro. Estando exausto pela longa jornada, adormeceu profundamente até a manhã seguinte. Quando acordou, o sol já tinha se erguido e as canções de pássaros preenchiam a floresta. Ele se sentou. Os outros monges já haviam terminado a meditação matutina e estavam se preparando para ir à cidade mendigar alimentos. Então ele apagou, né?
Siddhartha recebeu uma tigela e foi-lhe mostrado como mendigar. Seguindo os companheiros, levou sua tigela e entrou na cidade de Vesali, segurando-a pela primeira vez. Siddhartha ficou espantado com o quanto a vida de um monge se interligava à vida laica. Eram dependentes da comunidade para alimentarem-se. Lembra que eu falei, né? Eles vão, cada vez que um monge está pedindo comida, ele está, na verdade, fazendo com que o outro pratique a generosidade, né? Está dando oportunidade para outra pessoa praticar a generosidade. E é isso. Pessoas que ajudam, pessoas que levam o Dharma adiante, né? Acabam ganhando méritos com isso. Mas se tu ajudar para ganhar méritos, tu não ganha méritos, né? Então é óbvio, né? Tem que fazer as coisas de uma forma... Ajudar qualquer pessoa é bom, né? Mas principalmente quem está na frente de um Dharma. Seja qualquer Dharma, gente. Não é o Dharma budista, o Dharma católico, o Dharma muçulmano, o Dharma... qualquer um. Porque tu vai abrindo caminhos para aquela pessoa poder proferir, né, a palavra. Ele aprendeu como segurar adequadamente a sua tigela, como andar e esperar, como receber o alimento oferecido e como recitar preces a fim de agradecer pelo arroz e molho temperado com curry. Então, tem uma forma de segurar a tigela que é só com os 3 dedos, né? Budo Dharma e Asangas, 3 unidades, 3 joias. E aí tu segura com os 3 dedos, assim. E tu não pode colocar o dedo dentro da tigela. Então, quando vocês forem num retiro zen, mas eles não vão deixar vocês pegarem as tigelas, assim, que são... Eles vão ensinar, tá? Tem alguém que ensina, a pessoa da frente te ensina, e a pessoa da frente te serve, e tu serve a pessoa da frente. Mas, enfim, aí tem uma forma de pegar. Tem as tigelinhas, assim, a maior tigela é a tigela do Buda, as outras 2 menores. Então tem todo um ritual, tá? Então quando pegarem com os 3 dedos, nunca colocar o dedo dentro da tigela. Tem um monte de coisa. A forma como é feito, o desdobre dos panos, tudo. Ele retornou com seus novos amigos para a floresta e todos se sentaram para comer. Quando terminou, foi receber a instrução espiritual do mestre Alara. Siddhartha o achou sentado em profunda meditação e então se sentou diante do mestre em silêncio, tentando focar sua própria mente. Após um longo tempo, Alara abriu os olhos. Siddhartha prostrou-se e pediu-lhe que o instruísse. Alara falou ao novo monge a respeito da confiança, da diligência e lhe mostrou como usar a sua respiração para desenvolver a concentração. Ele explicou: meu ensinamento não é mera teoria. O conhecimento é alcançado através da experiência e da realização direta. Então foi o primeiro ensinamento que o Siddhartha recebe fora do circuito Brahmani, né? Que era uma outra versão de práticas, que também foi importante para ele, mas aqui ele já diz tudo. Alara Kalama foi muito importante porque ele já diz: o conhecimento é alcançado através da experiência, ou seja, eu tenho que praticar. Não é através de leitura, não é através de o que os outros dizem. Aí tu pergunta para alguém: como é que é a prática? Aí tu vai lá e diz: a prática é a seguinte. Não, tu tem que praticar. E a realização direta, ou seja, tu alcança ou não. E tudo aquilo que tu alcança é uma realização. Então tem várias etapas assim, né? Em que tu vai alcançando. Não através de argumentação mental. Então tá aí. Não é através da conversinha fiada, né? Tu tem que sentar e praticar. Para atingir diferentes estados meditativos, é necessário livrar-se de todos os pensamentos ligados ao passado e ao futuro. Você deve focar a mente em nada além da liberação. Siddhartha questionou acerca de como controlar o corpo e as sensações, e então, respeitosamente, agradeceu ao seu professor e afastou-se lentamente para buscar um lugar na floresta onde pudesse praticar. Juntou ramos de folhas e construiu uma pequena choupana sobre um salgueiro, onde sua meditação pudesse amadurecer. Ele praticava diligentemente e a cada 5 ou 6 dias retornava para solicitar os conselhos da Lara com relação a quaisquer dificuldades que experimentasse. Em pouco tempo, Siddhartha fez considerável progresso.
Lembro quando eu fazia prática mais austeras, assim, então a cada 5, 7 dias eu estava em retiro, né? Aí tu pediu uma orientação para monja, no caso foi uma monja, do budismo Theravada, e aí tu tinha alguns minutinhos com ela, 5, 10 minutos para ela te orientar, né? Dizer, ó, é isso, ó, cuidado com aquilo, as coisas que vão surgindo e que tu vai te impressionando, assim. Surge muita coisa, né? Praticando 12, 14 horas por dia, pensa. Era o que eu praticava, né, nesse retiro. E aí não perdia tempo, porque a gente não podia conversar, enfim, a gente só praticava. E durante a noite eu dormia 2 horas, assim, mais ou menos. Não mais do que 2. E mantinha praticando, até mesmo durante o sonho, né, que eu já tinha feito práticas de sonho. Então eu praticava 24 horas por dia. Não necessariamente sentado, mas aí deitava para poder dar um tempo pro corpo, né? E quando estava nos intervalos, praticava caminhando. O tempo todo, 24 horas por dia, praticando. E aí tu vai lá e faz essa entrevista com a monja, né? E ela vai te orientando, assim, ó, faz isso, faz aquilo. Entendeu? É mais ou menos por aí. Então ele praticava. Enquanto estava sentado em meditação, era capaz de deixar fluírem os pensamentos, mesmo os relacionados ao passado e ao futuro, de modo que alcançou um estado de maravilhosa serenidade e enlevo. Essa serenidade, após 7, 8 dias de práticas austeras, como eu fiz, assim, de praticar 24 horas por dia, tu chega nesse ponto, assim, lá pelo 5º dia, mais ou menos, né? Depende daquela pessoa, tem gente que no primeiro dia, tem gente que não chega, isso aí vai de cada um. Mas para mim foi pelo 5º, 6º dia, assim, mais ou menos, não me lembro direito. Mas os primeiros dias foram horríveis, eu queria morrer. Eu fui me perguntar, o que eu estou fazendo aqui? Não aguentava mais de dor, assim, dor por todo o corpo. Depois isso passa também. Aí depois dá uma serenidade tão ampla, tão ampla, tão ampla, que tu vê tudo com tanta fluidez, assim. E aquilo perdura por muito tempo. Embora sentisse as sementes de pensamento e apego ainda presentes dentro dele. Claro que a gente tem essas sementes de apego, né? Tu sente algumas, mas aí tu vai ultrapassando. Várias semanas mais tarde, Siddhartha atingiu um estado elevado de meditação. E as sementes de pensamento e apego se dissolveram. Então, entrou num estado de concentração no qual tanto o enlevo quanto o não enlevo cessaram de existir. E essas sementes de apego, quando a gente, numa prática mais longa, né, que qualquer um pode praticar, o primeiro apego que se desfaz é o apego do próprio corpo. Porque quando tu desapega do corpo, as dores somem. Elas simplesmente desaparecem. Não há mais nada ali. Pode ser que o corpo esteja produzindo ainda toxinas e não sei o quê. Pode ser que os joelhos ficam inchados, né? As pernas ficam inchadas e tal. Mas tu perde a relação disso, né? Tu não te relaciona mais. É o posicionamento da mente que muda. E aí quando tu consegue dar esse tique, que é um tique, assim, vai... Aí aquilo desaparece completamente. Aí é um sorriso, assim. É algo indescritível. Então o Siddhartha alcançou esse lugar. Ele sentiu como se as 5 portas do senso-percepção tivessem se fechado completamente e seu coração estivesse tão sereno quanto um lago e um dia sem vento nem brisa. Então o que acontece nesse estágio, né? Desse dhyana? Nesse ponto, as sensações do corpo desaparecem, as sensações de tu ouve, mas aquilo já não faz mais sentido. Os sons tu não consegue mais, tu não julga mais os sons. Tu perde a percepção de peso do corpo. Quando apresentou os frutos de sua prática ao mestre Alara, o professor ficou impressionado. Disse a Siddhartha que aquilo indicava um progresso acentuado para tão pouco tempo e o instruiu sobre como realizar o estado meditativo denominado o reino do espaço ilimitado, no qual a mente se torna una com o infinito. Todo fenômeno material e visual cessa de emergir e o espaço é visto como a fonte ilimitada de todas as coisas. Então, há uns
mais de 20 anos atrás, 25 anos atrás, eu fiz essa prática. E aí, do espaço ilimitado, assim, só que eu não tinha alguém me orientando. E eu entrei em parafuso, assim. Não tinha uma Lara Kalama naquele momento. Estava praticando por conta. Então, gente, não pensem que a meditação é algo assim, eu só estou observando ali. Claro que em 2 minutos não vai acontecer nada. Mas era uma prática que estava longa, assim, já faziam 6 horas que eu estava praticando. E aí se viu isso. E o que acontece se tu não tem alguém para te orientar? Aí tu dá uma piradinha. Então sempre tem que ter algum instrutor, algum mestre, alguém que tem uma prática um pouco na frente, assim, qualquer um que vocês conheçam aí. Tá? Tem muita gente praticando hoje, muita gente praticando que já estão em níveis bem avançados. E aí para orientar, para dizer, para mostrar esse caminho, porque senão tu te perde, assim. E aí os efeitos da prática se tornam muito negativos, muito negativos. Tem que ter cuidado. Práticas extremas, tá, gente? Práticas de agora eu vou praticar. Não é prática de 10 minutos, tá? Elas têm benefícios, sim, 15, 20 minutos tem benefício. 10 minutos não muito. 20 minutos já é comprovado que tem benefício. Estou falando de atingir realizações, assim. Eu gosto de deixar bem claro, assim. Eu sou aquele que explica tudo. Só depois, o Gerson falou, o Gerson não falou, não. Tá claro? O jovem seguiu as instruções de seu professor e concentrou seus esforços em alcançar tal estado. E em menos de 3 dias ele o conseguiu. Siddhartha, porém, ainda sentia que mesmo a habilidade de experimentar o espaço infinito não o libertava das suas mais profundas ansiedades e preocupações. Foi o que aconteceu comigo, não libertou, porque eu saí da vibe completamente ansioso. Habitando um tal estado de consciência, ainda se sentia embaraçado. Retornando ao auxílio da Lara, o mestre disse-lhe: você deve ir um passo além. Aí, faltou isso. O reino do espaço ilimitado possui a mesma essência que a sua própria mente. Não é um objeto da sua consciência, mas a sua própria consciência em si mesma. Agora você deve experimentar o reino da consciência ilimitada. Pô, um baita mestre, hein? Um baita mestre. Pensa, tu tem uma Lara Kalama, hein? Siddhartha voltou ao seu canto na floresta e em apenas 2 dias realizou o reino da consciência ilimitada. Ele viu que sua própria mente estava presente em cada fenômeno do universo. Mesmo com tal realização, porém, ainda se sentia oprimido por suas aflições e ansiedades mais profundas. Siddhartha era um praticante nato, né? Aí agora ele está num nível absurdo, insano, assim, né? Que a gente numa vida toda não consegue fazer, ele fez ali em poucos dias, né? Assim o jovem retornou ao mestre e explicou sua dificuldade. A Lara olhou nos olhos dele com grande respeito e disse: você está muito perto da meta final. Volte à sua cabana e medite sobre a natureza ilusória de todo o fenômeno. Então ele vai meditar sobre a vacuidade, né? Então ele vai fazer a prática da vacuidade, que é a prática de Vipassana. Mas ainda não, né? Ele ainda está cru. Mas vamos ir, não vou dar spoiler. Tudo no universo é criado por sua própria mente. Nossa mente é a fonte de todo fenômeno. Forma, som, cheiro, sabor e sensação tátil, tais como calor e frio, aspereza e suavidade, todas essas coisas são criações de nossa mente. Então tudo é vazio, como o Sutra, né? Aí vai falar que tudo é vazio, forma, sensação, cor, né? Tudo é vazio. A nossa consciência é como um artista pintando cada fenômeno que se manifesta. Uma vez que tenha atingido o estado do reino da não materialidade, você terá conseguido. A não materialidade é o 4º dhyana, se não me engano. O Siddhartha alcança esses 4 de cara, assim. O reino da não materialidade é o estado do qual nós vemos que nenhum fenômeno existe, além da nossa própria mente. São 8 dhyanas, gente. Ele só vai alcançar o 8º quando ele desperta. O jovem monge juntou as palmas das mãos para expressar gratidão para com seu professor e retornou ao seu lugar na floresta. Então, vocês estão vendo só esse capítulo, ele é super... tem tudo aqui. Quem quer praticar, atingir esses níveis assim, tem roteiro para isso, né? Não é mais uma... Não está escondido isso. Mas é preciso muita prática, é preciso muita dedicação, é preciso disciplina. Mas está ali o roteiro, né? E é importante a gente saber que existe isso. Agora, vai dizer, poxa, mas eu não quero praticar isso, eu quero só praticar para me sentir bem, também é bom. Tá tudo certo.
Quando eu comecei a dar aula de meditação, eu me irritava um pouquinho com isso. Hoje não. Hoje eu entendi que, óbvio que tem situações e situações, assim, né? Tem pessoas e pessoas, tem objetivos e objetivos. Hoje, se querem praticar 5, 10 minutos por dia, tá ótimo. O importante é praticar. Hoje eu sou mais tranquilo com isso. Cada um faça a sua busca. Aí ele juntou suas mãos e foi para o lugar, de novo na floresta, praticar. Enquanto Siddhartha estudou com Alara Kalama, ele se tornou conhecido de muitos monges. Todos se sentiam atraídos pelo seu jeito terno e agradável. Com frequência, antes que Siddhartha tivesse a chance de ir procurar por alimento, encontrava comida esperando por ele em sua choupana. Olha aí. Porque, claro, os monges percebiam, esse cara está indo, esse cara vai alcançar, esse cara tem alguma coisa diferente. Então, para ele não perder tempo pedindo comida, ou ele perder tempo com coisas mundanas, as pessoas da volta, os próprios monges, já deixam ele praticando, não faz ele perder tempo. E isso acontece também para a gente que no mundo aqui, né? Eu me sinto muito agraciado por muitas pessoas que me propiciam coisas assim para que eu continue estudando. Isso é maravilhoso. Assim como a gente faz para os mestres também, né? Como a gente está tentando fazer para o Enio Burgos também, né? O Enio Burgos precisa estar tranquilo para continuar nos servindo com a sua genialidade assim de novos livros. Eu estou cobrando ele novos livros. Ele está escrevendo um livro que não posso falar qual é, mas ele está escrevendo um livro já faz uns 2 anos. E eu vou cobrar dele. Ele disse que ia publicar o ano passado, setembro do ano passado. E não publicou. Já estamos quase um ano aí. Vamos dar uma pressionada no Enio Burgos. Queremos o livro do Enio Burgos. E é próprio dele, uma visão dele sobre um tema do budismo. Que a visão dele é sempre muito única, assim. Acho muito maravilhosa. Gente, eu estou dele ler aqui, já está na hora de terminar. É que esse assunto, meditação, é um lugar onde me toca muito. Que é o lugar onde tudo mudou na minha vida. Que eu amo. Me perdi no horário. Agora, a gente precisa sentar e praticar. E praticar em sangue é diferente, praticar em grupo, praticar em retiro, fazer uma prática mais extensa. Deixem o corpo numa posição confortável. E a gente se engana que precisa ser práticas complexas. Apenas observar a respiração é extremamente complexo. E é o suficiente. Tentem ver se conseguem apenas observar o ato de estar respirando. Levem atenção para a respiração. Veja se consegue observar a respiração por 3, 5, 10 fluxos de inspiração e expiração, mas sem mudar, apenas observe. Se o pensamento vagar, volte a observar. Se surgirem pensamentos, apenas volte a observar a respiração.
Foi isso que o Siddhartha fez no primeiro momento. Que os mestres desse nosso encontro, dessa nossa prática, se expanda e toque a todos, todas, todas, e que nós possamos nos tornar um caminho iluminado. Um bom dia até sexta, tá, gente? Amanhã não terá Dharma, amanhã a gente estará na estrada para trabalhar na arquitetura, ok? Então, sexta a gente retorna, tá bem? Avisem os coleguinhas.